Afinal, em Terra de Naruto, Kuririn realmente é Deus? Hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal se não for inscrito. Bora lá. Muitos fãs de Dragon Ball falam que o Kuririn venceria os personagens de Naruto muito facilmente. E muitos fãs de Naruto dizem que o Kuririn não venceria facilmente assim. Hoje a gente vai fazer uma análise totalmente imparcial para ver até onde o Kuririn realmente chegaria no mundo de Naruto. E se ele realmente venceria todo mundo tão facilmente assim. O Kuririn que eu vou utilizar vai ser o Kuririn do Torneio do Poder. Porque, por mais que alguns fãs dizem o ápice do Kuririn foi na Saga Cell, no Torneio do Poder eu acho que ele era mais poderoso, né? Eu queria analisar saga por saga de Naruto, tanto de Naruto clássico a Naruto Shippuden, mas os personagens do clássico e até alguns do começo do Shippuden não teria chance nenhuma com o Kuririn, né? Não só em feitos de força, velocidade e resistência, mas também em técnicas, né? O que uma kunai ou um papel bomba faria no Kuririn? Então vamos analisar logo o começo do Shippuden. No começo do Shippuden, né, a saga apresentada é a saga do resgate ao Kazekage, onde é apresentado logo dois membros da Akatsuki, né, que é o Sasori e o Deidara. O Sasori tem o seu veneno, né, e o Deidara é versátil, né? Pode voar, etc, o C0, C4, etc. Porém, logo de cara esses dois seria derrotado facilmente, tá? Porque se a gente analisar de maneira lógica, né, como que o Sasori poderia ferir o Kuririn com suas lâminas de veneno, sendo que o Kuririn da saga Namek tinha no mínimo 70 mil de poder de luta, e o Raditz com 1000 de poder de luta resistiu a tiros no Dragon Ball Z. O que uma lâmina faria no Kuririn? E outra coisa a ser analisada, a velocidade e resistência. O Sasori, por mais que ele seja um personagem subestimado, ele não tem uma resistência acima da média, tanto que até a Sakura, treinou um pouquinho com a Tsunade e desceu o cacete nele. Eu nem preciso dizer quantas milhares de vezes, ou até milhões de vezes, o Kuririn é mais poderoso do que a Sakura, fisicamente falando, né? Os personagens de Dragon Ball Z são muito mais fortes fisicamente, a gente tem que deixar isso claro, tá? E outra coisa que a gente tem que deixar claro é que o poder de luta em Dragon Ball Z, ele é exponencial. Então, quanto mais poder de luta, mais forte o personagem é, mais resistente e mais veloz. O poder de luta, ele se mede de maneira exponencial, tanto em poder, tanto em força física e resistência, habilidades e velocidade. Então, Sasori, como não conseguiria envenenar o Kuririn, como tem menos resistência e menos velocidade e menos força que o Kuririn, ele seria derrotado facilmente. Eu poderia dizer que o Kuririn não usaria nem 10% do seu poder para derrotar o Sasori. E o Deidara na mesma pegada, porque por mais que ele tenha aquela técnica de microbombas, que realmente poderia ser perigosa até contra o Kuririn, talvez não teria nem tempo para usar, porque o Kuririn é tão superior ao Deidara que o Deidara só perderia. Se a gente pular tanto pro Hidan e tanto pro Kakuzu, ambos seriam derrotados também facilmente, principalmente o Hidan. Talvez seja o personagem mais fraco da Akatsuki, e ele nunca conseguiria o sangue do Kuririn. O Kakuzu talvez poderia ter, sei lá, 10 mil coração, ele perderia do mesmo jeito também. Analisando agora uma dupla bem perigosa, Itachi e Kisame. Realmente essa dupla poderia dar um trabalho pro Kuririn, porém, seria pelas habilidades do próprio Itachi, não fisicamente ou em poder, seria por habilidade, né? A gente sabe que o Itachi consegue colocar qualquer um no Genjutsu apenas de olhar pra pessoa, ou às vezes nem precisa nem olhar, dependendo do tipo de Genjutsu que o Itachi vai aplicar. O Tsukuyomi poderia afetar o Kuririn? Sim, poderia. O Kuririn poderia perder com o Tsukuyomi? Poderia também. Eu não acho que aquelas ilusões bobocas de Dragon Ball Super teriam o mesmo nível do que um Tsukuyomi do Itachi. Porém, em uma luta a gente tem que analisar a probabilidade. A probabilidade do Itachi colocar o Kuririn em um Genjutsu é gigantesca. Porém, a probabilidade do Kuririn dar um insta-hit no Itachi também é gigantesca, porque o Itachi ele pode até ter o Mangekyo Sharingan que ajuda a prever os movimentos. Porém, como o Rock Lee explicou lá no clássico, não adianta prever os movimentos se o corpo não consegue acompanhar. E por mais que o Itachi seja muito foda e talvez até iria muito longe em poder se ele não tivesse morrido em Naruto, ele nunca mostrou feitos de velocidade e principalmente de poder do nível do Kuririn. Então eu poderia resumir assim, né? Se o Itachi conseguisse colocar o Kuririn num Genjutsu, o Itachi venceria. Porém, a probabilidade do Kuririn vencer o Itachi rapidamente, só com um golpe físico e sem chance nenhuma do Itachi reagir, é também gigantesca, né? Porque os personagens de Naruto, comparado aos personagens de Dragon Ball, eles têm uma fraqueza muito gigantesca, que é a resistência. Um golpe físico bem dado no Kuririn seria muito mais do que suficiente para derrubar o Itachi tranquilamente. Então, analisando a probabilidade, eu acho que o Kuririn venceria. Teria mais chance de vencer. Mas deixando claro, se fosse pego pelo Genjutsu, seria derrotado. Não teria como sair. Agora, se a gente analisar os 6 caminhos de Pain, por incrível que pareça, o Itachi tem mais chance do que eles. Por mais que um dos caminhos tenha a habilidade de absorver a alma, absorver energia vital, que seria o chakra, a gente pode adaptar pra Ki também. Se a gente analisar a luta do Naruto com o Pain, a gente vê que o Naruto, quando ativa as 6 caudas da Kurama, a gente vê que a superioridade da Kurama sobre o Pain foi gigantesca. Porém, se a gente ser sincero com a análise, a gente vê que no máximo aquela Kurama ali tinha o poder de destruir uma ilha grande assim, ou no máximo um país pequeno. Porém, o Kuririn ele é muito mais poderoso que isso. Vamos fazer um pequeno cálculo para vocês entenderem. O Vegeta, quando tinha 45 mil de poder de luta, quando estava lutando contra o Rikumi, ele faz um Kaliki Roll com todo o seu poder e joga no Rikumi. O Rikumi vai lá e recebe o ataque como se não fosse nada. Aí depois o Goku, quando vai lutar contra o Rikumi, tem 90 mil de poder de luta e ele derrota o Rikumi apenas com um golpe.
golpes. Se a gente analisar que o Vegeta com 18 mil poderia destruir a Terra com o Kalik Roll e com 45 mil de poder de luta ele não conseguiu destruir o Rikome, a gente pode colocar que no mínimo o Rikome tem uma resistência de um planeta pequeno a um planeta médio. Se a gente analisar que o Kuririn tem 75 mil de poder de luta na saga Namek, o Dragon Ball Super não tem números oficiais, mas ele provavelmente está muito mais forte daquela época também. Na saga Cell também ele é mais forte do que naquela época. A gente pode concluir sim que no mínimo o Kuririn fisicamente tem força física planetária ou mais. Uma diferença muito absurda comparado com ilhas ou pequenas cidades. Se a gente pular pra guerra, as coisas começam a ficar interessantes de novo. Por mais que o Madara não tenha a aptidão física do Kuririn, nem a sua força física, etc. Para o padrão de Naruto ele é muito poderoso e ele conseguiu subjugar facilmente os 5 Kages. Então a gente consegue criar um consenso que o Kuririn também conseguiria fazer o mesmo. Mas se a gente analisar agora os personagens mais poderosos, Kaguya, Sasuke com seu Rinnegan, Naruto modo Rikudo Sennin, Madara Jinchuriki, Obito Jinchuriki, etc. As Gul'Damas, né? Não sei se é assim que se pronuncia, né? Poderia dar um trabalho pro Kuririn, porque destrói a matéria do que a toca, né? No universo de Naruto. Eu não sei se isso aplicaria ao Kuririn, se o Kuririn conseguiria destruir uma Gul'Dama, né? Eu acho, como é o Kuririn nessa lista não é o Vegeta ou o Goku que tem que ir divino, eu acho injusto forçar que o Kuririn conseguiria destruir, né? Mesmo ele tendo um nível de poder muito acima. Porém, acho mais interessante é que os personagens citados agora têm no mínimo a velocidade da luz. Então são personagens que conseguiria reagir aos golpes do Kuririn. E como, sei lá, o Madara, o próprio Obito, o Sasuke tem o Rinnegan e o Sharingan à sua disposição, poderia ser um carrasco pro Kuririn sim. Inclusive até, quem sabe, o derrotando em combate. Porém, fisicamente, todos esses personagens não têm feitos parecidos do Kuririn. Se a gente analisar a luta do Might Guy contra o Madara, a gente vê que por padrão de Naruto, o Might Guy é muito forte fisicamente. Porém, o Kuririn é muito mais forte do que o Guy com o Portão da Morte. Porém, o próprio Madara disse que o Guy quase o matou. Eu não acho que o Guy quase o matou. Eu acho que o Madara meio que forçou a barra para puxar o saco do Guy. Porém, uma coisa é fato, a gente viu isso com nossos olhos. Ele arrebentou o Madara, ao ponto da regeneração do Madara não dar conta. E então eu faço uma reflexão simples com você. Se fosse o Kuririn, que é muito mais forte que o Guy, descendo no cacete no Madara fisicamente, provavelmente, na minha opinião, a regeneração do Madara não seria o suficiente para salvá-lo. Sem contar que a gente nem usou até agora as técnicas do Kuririn, que é o Taioken, o Kamehameha, o Kenzan, que se tocasse em qualquer personagem de Naruto, cortaria ele em 2. Todas as análises foram mais físicas no ponto do Kuririn. Então se a gente colocar o Kamehameha em jogo, o Taioken 100 vezes, que cega os seus oponentes, mesmo eles protegendo seus olhos para não serem afetados, afeta. E sem contar que o Kuririn também é estratégico, ele não é igual o Goku bobão do Dragon Ball Super, que não tem estratégia nenhuma. O Kuririn é muito estratégico. Então, eu posso concluir com tranquilidade que o Kuririn venceria esses personagens também. E também até a própria Kaguya. Por incrível que pareça, eu acho que o personagem que tem mais chances de Naruto de vencer o Kuririn é o próprio Itachi. Porque por mais que tenha Gul'Dama, tem técnicas perigosas, tanto do Naruto, tanto do Sasuke, Rasen Shuriken, que danifica as células do oponente, tudo isso seria mais difícil de acertar o Kuririn, mesmo esses personagens sendo mais rápidos do que o Itachi. A verdade, gente, é que comparar Dragon Ball com Naruto em questão de poder é uma comparação muito absurda, sabe? Em Dragon Ball clássico, os personagens de Dragon Ball já destruíam a lua, já fazia coisas que os personagens de Naruto só faz no Shippuden ou em Boruto. Então você consegue entender a diferença de poder. E vamos ser sinceros, poder, etc, não significa nada. Naruto é foda, Dragon Ball é foda, e você que assistiu até agora também é foda. Então, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, abraço e eu fui.